Como eu estava falando, o estudo do comportamento, né? Quando a gente vai estudar o consumidor ele ganha uma importância tão grande que você acaba podendo ter até disciplinas exclusivas para o estudo do comportamento do consumidor, né? Isso é extremamente importante. E o consumidor, a gente linka com a disciplina de marketing e de vendas, né? Quando algumas divisões didáticas, só para a gente jogar aglomerar alguns conteúdos, então se você pegar marketing, a área de vendas ela está ali pertencendo ao conteúdo de marketing, porque alguns autores da administração classificam em quatro grandes áreas. Então você teria gestão de pessoas, marketing, produção e finanças, tá? Então, aí tudo que você pega, você consegue aí meio que colocar dentro dessas áreas. É claro que sempre há uma interseção, há alguns conteúdos que eles pertencem simultaneamente a áreas distintas, ele faz o elo, né? Aqui no caso, quando a gente vai estudar o consumidor, a gente está se referindo, a gente está entrando tanto numa área relacionada a vendas, né, quanto ao próprio marketing. Então, eu vou tentar dar um direcionamento mais para o marketing e vocês tornarão a estudar o comportamento do consumidor, só que talvez com uma ênfase um pouco diferente. O comportamento do consumidor, ele estuda os processos envolvidos na seleção, compra, uso e descarte de produtos e serviços, tá? E também está relacionado não só a produtos e serviços, mas também a ideias que satisfaçam as necessidades e desejos do consumidor. O que que isso significa? Que essa área, ela estuda como que um consumidor, ele seleciona, como que ele escolhe o produto que ele vai consumir. Como que o consumidor, ele faz essa seleção, essa escolha de produtos, né? Entre tantos produtos possíveis, tantas marcas diferentes, né? Quais são os critérios que ele utiliza para ele escolher determinado produto? E também, além dessa seleção, como que é efetuado, como que é adquirido esse produto, como que é realizada a compra, né? O processo de compra, quais são as preferências do consumidor na forma de adquirir um produto ou serviço? Algum tipo de preferência, como que ele se comporta diante de uma promoção? Então, ele adquire o produto integralmente ou ele adquire o produto e depois ele vai adquirindo as expansões desse produto, os complementos. Então, também a compra está relacionado a esse aspecto aí do comportamento do consumidor. Então, falamos que é o estudo dos processos que envolve a seleção, a escolha do produto, a compra e também o uso e descarte. Como que o consumidor utiliza esse nosso produto? Né? Qual que é a forma que ele utiliza? Quando ele utiliza? Qual ocasião? É alguma ocasião especial? É uma coisa rotineira? Como que ele acaba consumindo? Então, é, tem um lanche. Esse lanche ele é consumido na praça de alimentação, ele é levado para ser consumido em casa, ele pode ser consumido no carro durante a ida para casa. Ele é consumido de madrugada, frio. Ele é utilizado no micro-ondas para ser consumido mais tarde na noite. Então, assim, a forma como as pessoas utilizam também o produto são levadas em consideração, tá? E o descarte após o consumo, como que o consumidor procede em relação ao produto, né? Qual que é a forma de descarte que ele utiliza? O próprio produto, ele tem características importantes, tá? Mas mesmo assim, é preciso entender a forma como o consumidor, ele faz esse descarte, ele entende, né? Se ele, como que ele procede, se ele faz o descarte adequado ou não, e tudo mais.
Então, todos esses processos envolvidos na seleção, compra, uso e descarte de produtos, serviços e também de ideias, fazem parte do estudo do comportamento do consumidor. E ele consome, né, procurando, como a gente já estudou na parte conceitual do marketing, satisfazer tanto as suas necessidades quanto desejos, tá? E nós vamos estar batendo bastante nessa tecla, a importância de que cada indivíduo ele tem, como um ser único, ele tem as suas preferências, então é difícil, você não deveria generalizar, mas como nós não conseguimos, na maior parte das vezes, a entender e analisar cada consumidor de forma individual, algumas vezes é preciso você juntar em grupos para entender determinados comportamentos. Os consumidores, eles são diferentes, né? São pessoas únicas, então é importante ter isso em mente. Só que o marketing, ele muitas vezes ele não consegue, ou ele não pode, ou não é conveniente, ele trabalhar de forma individual. Algumas situações é possível sim, tá? Então, uma pessoa que vai comprar uma casa, uma mansão em Beverly Hills, é possível você fazer uma análise individual dos consumidores. Uma pessoa que encomenda um iate ou está encomendando um carro de luxo, né, de milhões aí, você consegue fazer um estudo personalizado aí para procurar atender da melhor forma, porque aí a gente está falando de um outro nível de consumidor, né, um outro grupo. Mas é inviável você conseguir analisar individualmente os consumidores de refrigerante. Então, consumidores de Guaraná Antártica. E também não é necessário essa investigação minuciosa. No caso de um produto de luxo, você pode conhecer as preferências de determinado indivíduo, né? Para que você consiga dar o melhor atendimento possível, oferecer o produto mais agradável possível, segundo as preferências do consumidor específico. Mas outros, além de serem viáveis, não é importante, não é viável economicamente e também não é necessário tamanho, grau de especificidade, né? E aí o marketing ele costuma agrupar, né, essas pessoas aí como forma de tentar atender da melhor forma. E como que ele faz isso? Então, muitas vezes, quando você vai fazer pesquisa de marketing, você marca lá nos trabalhos. Isso ocorre muito nos trabalhos dentro aqui do Instituto Federal, né? Isso aqui tem bastante cara de conclusão de curso também, né? É um modelo de artigo no qual o aluno vai fazer uma pesquisa na área de marketing. Hoje, você, como que você faria essa pesquisa, né? Você teria que, primeiramente, planejar sua pesquisa junto do seu orientador e passaria por um comitê de ética, que até pouco tempo no Instituto Federal ainda não era utilizado, mas agora você tem um comitê de ética no qual você coloca a sua pesquisa e você fala o porquê que você está fazendo a pesquisa e você apresenta quais seriam as questões da sua pesquisa para esse comitê avaliar se não teria nenhuma irregularidade. Então, todas as questões envolvendo questionário para outros indivíduos agora tem mais é, esse obstáculo aí pela frente, tá? Eu falo obstáculo porque muitas vezes isso pode ser um problema aí no trabalho, ou não, tá? Isso varia muito. Então, depois você aplicaria essa pesquisa de marketing, por exemplo, e você tem lá o questionário. Como que é o questionário? Geralmente os questionários, eles não têm identificação do respondente, tá? Isso, para ter identificação do respondente, seria uma pesquisa muito específica, no qual você faria um estudo de caso
único. Então, quando tem identificação, geralmente vai ter identificação do respondente, o seu trabalho todo gira em torno de uma única pessoa, tá? Então, você quer identificar quais foram os reflexos na vida de determinada pessoa que sofreu por esse trauma, por algum problema, tá? Isso também está muito envolvido com pesquisas da área médica. Aí você tem casos muito exclusivos. Mas no caso do marketing, é assim, olha, não tem não há a identificação do respondente, você tem assim, marque a sua idade, tá? Isso pode ser feito de diversas formas, né? Geralmente é uma classificação em grupos, tá? Então, como funciona assim? Menor de 18 a 21 anos, de 22 a 25, de 26 a 30. Existem algumas categorias. Você pode criar, mas geralmente o IBGE ele tem um modelo, né? Uma espécie de categoria ali que as pessoas costumam seguir, tá? Então, você responde ali a sua idade, o seu sexo, a sua renda. A renda é muito importante, então, e entre outras coisas. E esse tipo de informação é muito, muito importante para o marketing, porque a gente está falando, no caso, de uma identificação do seu público, tá? Então, isso aqui é extremamente importante. E não precisa ser direcionado apenas a produtos e serviços, mas você consegue identificar uma certa similaridade, né, entre as pessoas que fazem parte daquele grupo. Então, vamos identificar o perfil de quem compra, de quem joga o jogo tal na internet e tal. Ah, então, foi jovens, a maioria está nessa faixa de idade e tem, inclusive grau de educação, né, instrução, né, a escolaridade. Então, escolaridade, renda tal, isso é importante porque as empresas, né, elas vão conseguindo identificar e elas vão, dessa forma, conseguir achar melhor o seu público-alvo. Cria-se congressos, então ela vai procurar, então meu público-alvo tem esse comportamento. Então, para eu que vou vender determinado produto, é interessante eu participar de um congresso ou de uma conferência ou de uma feira de tal tipo de produto, porque o meu público, ele tem esse perfil, tá? E tem coisas importantes que acabam entrando dentro desse comportamento do consumidor, né? Que é a cultura popular. A cultura popular a gente define como a cultura em massa, tá? É o que é consumido por uma grande quantidade de pessoas através de músicas, filmes, esportes, celebridades, programas de televisão, né? Canais de YouTube, meios de comunicação de modo geral. Os meios de comunicação têm um papel muito importante nessa questão da difusão da cultura popular, mas não só na difusão, né? Até como uma forma de orientação, de comportamento, vamos colocar dessa forma. Então, a gente tem que estar atento porque alguns produtos eles têm uma pegada mais popular, então você vai procurar atingir essas preferências do consumo em massa. Só que tudo que é popular perde exclusividade, perde diferenciação, diminui a margem de lucro. Então a gente tem que estar sabendo exatamente com que público a gente está lidando. Então você vê muitas vezes uma marca que quer lançar determinado produto, o que que ela faz? Ela procura atingir a maior quantidade de pessoas, se for um produto popular. Então ela vai contratar um youtuber famoso que tem um grande apelo popular, ou um cantor que tem apelo popular, ou um apresentador de televisão, né? Então é importante estar atento a isso, no qual a cultura popular é uma cultura mais massificada, né? É o que atinge a maior quantidade de pessoas. Lembrando que cada indivíduo sendo único, embora ele esteja no meio dessa cultura mais de massa, né, uma cultura maior, ele tem as suas preferências e ele consegue ali
determinar os seus próprios gostos, que muitas vezes podem não estar de acordo com o que a maioria das pessoas consomem, tá? Então, música, qual é a música, entre aspas, mais consumida? A música que toca no rádio, a música do momento, tá? Então, as pessoas como indivíduos únicos, elas têm as suas preferências, mesmo diante de uma cultura popular. Se a gente fala cultura popular, é porque a gente está falando a preferência da maioria das pessoas. E o consumidor também, ele não só ele está imerso nesse meio, mas ele também, como uma pessoa que absorve o que está no meio cultural, ele também exala, ele também expressa as suas preferências, as suas opiniões, tá? E hoje, com as redes sociais, que é um produto muito interessante, porque as redes sociais, ela acaba dando alcance ao indivíduo, tá? Então, quem era o indivíduo sem uma rede social? Era uma pessoa que tinha um alcance limitado e que dependeria de meios de comunicação, como revistas, jornais ou televisão, rádio, para ter a sua opinião, a sua voz, as suas ideias de um alcance maior. Ou se não, só as pessoas próximas, conhecidas ali, saberiam a respeito dele. Com as redes sociais, que isso foi possível, né, previamente com a tecnologia da internet, isso deu o poder de expressão aos indivíduos. Então, hoje as pessoas em suas redes sociais, elas podem expressar o seu dia a dia ou ocasiões mais especiais, pode expressar algum tipo de opinião, né? Pode expressar sua fé, as suas preferências, o que elas quiserem, né? Hoje, as redes sociais não têm assim muitas regras de como você pode utilizá-las, né? E aí vai de cada um. Eu penso assim que você tem que ter um certo cuidado com a sua intimidade. Então você poderia ter algo mais voltado para pessoas do seu círculo mais íntimo, ou seja, seus pais, né, sua esposa, seus irmãos, seus amigos muito próximos, no qual você estaria, por exemplo, no Instagram, postando fotos de aniversário em família, esse tipo de coisa, né? Alguma coisa mais íntima mesmo. E você poderia, hoje é possível, você ter uma outra conta na mesma rede no qual você teria um acesso público ou então um alcance mais menos restritivo, no qual você começa a adicionar pessoas que você conheceu no trabalho, pessoas da escola, colegas, professores, alunos, aí é evidente que você teria um pouco mais de cuidado, mas ali seria uma plataforma ideal para você expressar um pouco mais livremente suas ideias, o livro que você está lendo, né? Tira foto aí de você numa pizzaria, tá? Então, e é claro que isso vai de acordo com cada um, mas é importante a gente ter essa noção de privacidade, porque vocês, como pessoas da área de administração, saibam que as redes sociais, elas são consultadas pelas empresas, tá? Para ter um conhecimento melhor de quem vocês são, tá? Então, eu acho que a melhor ideia é você procurar fazer uma divisão de um alcance mais público e um alcance talvez mais íntimo, tá? Por quê? Porque as empresas hoje elas vão procurar, né, informações a respeito da rede social, porque a rede social você consegue transparecer melhor quem é, né? E numa entrevista, a entrevista é uma ocasião bastante formal. Evidente que é importante essa formalidade, né? Você está conversando com a pessoa, ele está fazendo algumas perguntas, tá? Quais são as suas preferências? Então, ele vai, entre aspas, dar uma checada se aquelas suas informações ditas na entrevista são coerentes com aquilo que você expressa. Não, porque eu sou uma pessoa que gosto de ler muito, mas nas suas redes sociais só tem foto de copo de cerveja, bar. Então, assim, ele vai desconfiar dessas informações. Vocês, como administradores que terão a disciplina de gestão de pessoas, eu acho que, eu não sei se vocês já estão tendo ou não, acredito que ainda não,
não sei. Mas com certeza isso é um ponto que o professor dessa disciplina, quando ele for dar aspectos relacionados a recrutamento, seleção, né, e tudo mais, ele vai vir com os alertas importantes a respeito desses pontos, tá? O consumidor, então, dessa forma, ele consegue se expressar. E é claro que para o marketing, essas informações são muito importantes, tá? São muito importantes porque ele vai começar a identificar melhor as suas preferências. Se você cria, por exemplo, uma página no Facebook, eu estou até ligando um pouco com o assunto aí da nossa última aula, tá? Que a gente vai falar um pouco sobre marketing digital, e-commerce e tal. Mas isso é muito importante, porque você acaba, o marketing, ele usa essa poderosa ferramenta. Então, cria-se lá uma página, temos a página ali de uma loja de um café que vem à tarde, tem café gelado, suco, salgados e tal. E aí você cria uma pequena conta no Instagram ou no Facebook, aí você tem algumas pessoas seguindo e você consegue ali, em parte, começar a detectar qual que é o perfil do seu consumidor, tá? E a questão da percepção dos consumidores em relação ao produto, isso é um fato que pesa muito dentro do marketing, né? Porque eu falei para vocês que o marketing, ele tem uma dessas grandes tarefas que é trabalhar a percepção do consumidor em relação ao produto ou serviço que você está oferecendo. E isso não é muito simples, porque essa percepção não é algo que é comum a todos, que é igual para todos. Então, muitas vezes, o marketing, a empresa acha que está conseguindo se expressar bem no produto, mas não está. E por isso que a empresa tem que estar sempre atenta aí nesse relacionamento com seus clientes para que possa ter um feedback e conhecer melhor qual que é a percepção que o consumidor está tendo, né? Então, essa aula aqui a gente está envolvendo marketing, marketing digital, comportamento do consumidor, vendas, está um pouquinho aí misturado, tá? Essa percepção é muito importante, porque isso determina o valor que o consumidor vai atribuir ao seu produto, tá? Está relacionado a esse valor. É relacionado ao modo de interpretação, como que o consumidor ele vai interpretar o que ele está recebendo de informação. E é claro que essa percepção, ela envolve questões como próprias convicções individuais do indivíduo, né? As necessidades do indivíduo em relação a esse produto ou serviço e as experiências que ele pode ter tido com esse tipo de situação. Então, a própria experiência de uma pessoa no consumo de determinado tipo de produto pode ser marcante para ela. E aí você não consegue entender determinada resistência da pessoa em relação a isso, mas uma análise mais cuidadosa você descobriria. Então, se uma pessoa foi em um parque de diversão e teve uma experiência ruim em algum tipo de brinquedo, em algum momento lá, você pode levar ela em um lugar turístico bonito, no qual tenha alguma coisa similar ao que ela passou na sua experiência e ela não se sentir confortável em experimentar. Por quê? Porque ela teve uma experiência ruim. Então, ela foi no parque de diversão e teve uma experiência com altitude, ficou com medo e tal. Aí ela vai num lugar turístico bonito e que em algum momento ela vai ter essa proximidade com algum lugar alto, assim. E ela evita fazer aquela trilha, ela evita passar por aquele momento, porque aquilo foi uma experiência pessoal. Então, essa questão da percepção, embora o marketing procure trabalhar, e ele vai trabalhar isso de uma forma em grupo, né, coletiva, a gente tem que estar sempre lembrando que é importante entender e respeitar essas interpretações individuais de cada pessoa. Eu muitas vezes já falei a respeito, é, não é sempre, mas uma vez ou outra eu coloco alguma questão pessoal e eu deixo isso muito claro na aula.
E isso, muitas vezes, vocês têm que entender que está relacionado a algum tipo de experiência que eu passei. Então, aí eu acho que questão de é, fontes de informação, que é uma coisa que me incomoda, entendeu? Por quê? Porque eu já tive experiências, já passei por questões que para mim ficou muito nítido algumas coisas. Então, seria muito difícil um marketing voltado para algum grupo de veículo de massa de comunicação me convencer de alguma coisa, visto que eu já tenho, de alguma forma, uma opinião formada a respeito. Não, não que eu não possa mudar, mas é um exemplo aí de como é a percepção do indivíduo, ela determina a sua interpretação sobre o produto ou serviço. E aí, um ponto interessante a respeito dessa questão de como o marketing procura trabalhar com o consumidor é que a qualidade ela se tornou algo muito acirrado nos dias atuais. É difícil você ter produtos ou serviços no mercado no qual é perceptível uma grande diferença em relação à qualidade. Então, você tem um produto de qualidade e o seu concorrente também tem. E aí, como é que faz? Né? Aí a gente lembra não só da aula de diferenciação e tudo mais, mas como a qualidade já deixou de ser um grande diferencial, porque é mais fácil hoje você chegar mais perto do seu concorrente. É claro que nós temos exceções, e geralmente essas exceções estão ligadas a empresas de altíssima tecnologia, né? Pessoas que estão criando tecnologias novas aí, é mais perceptível isso. Mas, até para produtos comuns, você pode perceber essas diferenças de qualidade, mas é mais difícil. Hoje a gente consegue ter um mundo no qual a qualidade já consegue atingir grande parte dos produtos em geral. E aí, o que que o marketing aposta? E aí é uma aposta arriscada. Pelo menos eu vejo dessa forma. O marketing ele acaba apostando no impacto emocional de suas campanhas publicitárias. Tá? E isso eu acho que é uma coisa que é muito fácil o tiro sair pela culatra. Muito fácil, entendeu? Algumas empresas não estão muito preocupadas porque elas têm uma independência financeira tão grande que elas compram aí essa ideia. Mas eu acho assim, uma coisa que eu acho não, isso você consegue perceber também, né? Que o marketing tem que ter um certo cuidado quando ele procura apostar nesse impacto emocional que ele vai causar no consumidor, visto que a qualidade ele já não consegue mais diferenciar, tá? Já está muito similar ao do consumidor. E aí ele vai comprar ele vai apostar numa campanha publicitária que promova algum tipo de sensibilização nos indivíduos. Só que isso é uma aposta arriscada, tá? Por que que eu falo arriscada? Porque existe um negócio chamado politicamente correto, tá? E o politicamente correto, ele quer ditar como que o mundo deve ser, o que que é certo, o que que é errado, entendeu? E aí nós temos um problema sério, porque na minha visão eu tenho tal perspectiva sobre tal assunto e outra pessoa pode ter outra. Então, quando você faz uma aposta em causar impacto emocional, geralmente você compra causas que estão na moda da cultura popular. Causas da moda. E aí, qual que é o que que acontece? Tem que ter bastante cuidado, porque muitas vezes isso pode acabar afastando um cliente seu por uma coisa que não está nada a ver relacionado ao seu produto. Né? Geralmente, esses impactos emocionais não têm nada a ver com o produto em si. É a empresa apostando em alguma coisa que depois pode ser que dê certo, pode ser que não. Então, é preciso ter bastante cuidado quando você
procura andar por essas áreas aí apostando nesse tipo de campanha publicitária. E nós temos aqui 2 pontos finais para a gente terminar essa questão geral sobre o comportamento do consumidor, porque o comportamento do consumidor a gente estuda mais a fundo nas aulas de vendas, tá? Uma questão é a motivação e outros são valores, tá? A motivação, ela procura entender por que as pessoas fazem o que elas fazem. E isso é importante. Quando você estuda gestão de pessoas, quando você vai estudar liderança, quando você estuda teoria geral da administração nas abordagens humanística e abordagem comportamental, isso fica muito claro, tá? Então, na abordagem comportamental, vocês estudam lá o Maslow, né, na pirâmide que ele criou lá, que está relacionado a questões motivacionais. Quando você vai estudar a abordagem humanística, aí você vai ver lá questões relacionadas ao grupo informal, né? Como que as pessoas se comportam em grupo, por que que se muda o comportamento das pessoas de forma individual em grupo, o que que é uma sanção social, né? Por que que algumas pessoas se comportam de determinada forma dentro do trabalho, né? Porque elas se sentem pressionadas pelo grupo para agir dessa forma, tá? Então, tudo isso é muito importante. A motivação, ela vai procurar entender por que que as pessoas têm determinado comportamento. Isso é muito importante. Isso faz parte das teorias da administração, tá? E por que que o marketing ele aprofunda nesse aspecto, inclusive relacionado até questões psicológicas, né? Porque motivação no marketing ela é entendida como o despertar de um desejo, né? Então, o que motivou determinado indivíduo, ou grupo de indivíduos, a ter interesse em determinado produto ou serviço, tá? E esse desejo, quando ele surge, ele gera uma ansiedade no indivíduo, gera uma ansiedade, no qual o indivíduo ele só vai conseguir desfazer essa ansiedade se ele cumprir a meta que é consumir o produto desejado, ou então ele desencana e larga a mão, né? Então você tem formas de lidar com um desejo de consumo. Ou você consome, ou se você não for consumir, então você desencana. Você muda aí o seu foco de atenção e fala, olha, isso aqui não dá agora, então você acaba se despreocupando. Então, esse estudo da motivação, do que leva as pessoas a se comportarem de determinadas maneiras, né? Isso é um aspecto que o marketing vai procurar trabalhar muito bem. E quando a gente pensa que o marketing não é algo voltado apenas para empresas, produtos, serviços, né? O marketing é voltado para ideias. O marketing é voltado para pessoas. O marketing é voltado para determinados fins, né? Fins econômicos, fins políticos, fins, seja lá quais forem. Então, por isso que entra essa questão toda de um profundo conhecimento do comportamento humano. E para as pessoas da área da administração, nós temos que ter essa sensibilidade maior, esse entendimento, esse conhecimento maior a respeito de comportamento humano, né, do que outras áreas, não de todas as outras áreas, mas a nossa área exige muito isso, porque nós estamos lidando com pessoas. E isso você pode falar tanto com clientes, quanto fornecedores, quanto profissionais que você está liderando, tá? Quanto os seus consumidores, como forma de você conhecê-los melhor para oferecer aquilo que vai satisfazer melhor os seus desejos e necessidades. E a força dessa tensão, dessa ansiedade aí que o indivíduo tem, ele vai acabar determinando a urgência para o consumo. Então, quando o indivíduo ele percebe ou ele acredita que determinado produto ou serviço é importante para ele,
ele precisa consumir aquilo, e aquilo gera uma tensão dentro dele, né? Uma ansiedade muito grande. E muitas vezes isso gera um impulso por determinada tipo de produto ou consumo. Mas de modo geral, não é da forma como a gente pensa também. Nossa, o marketing quer dizer que ele tem esse poder inclusive o livro de comportamento do consumidor, ele traz questões referentes a esse levantamento que eu vou colocar aqui. É o marketing, ele cria desejos? Não, não é bem assim. O marketing, ele vai conseguir criar, entre aspas, um desejo no indivíduo se o indivíduo estiver predisposto àquela situação. Não adianta, não existe uma campanha que vai fazer todas as pessoas essa semana procurar comprar um livro. Não existe, assim, não vai dar certo. Só que algumas pessoas já têm uma certa predisposição para esse tipo de consumo, gostam, têm um hobby, estão interessadas, aí tudo bem. Aí o marketing ele vai conseguir atingir melhor, a campanha dele vai atingir melhor esse indivíduo. Mas você falar que o marketing ele cria e manipula desejos, aí não é por aí, tá? Agora, é claro que alguns tipos de produtos de consumo vão gerar uma tensão desenfreada, só se eles tiverem na sua composição algum tipo de dependência, tá? Então, quando você fala aí de consumo de drogas, consumo de álcool, né, alguns produtos têm, o cigarro, alguns produtos, eles possuem na sua composição algo que pode, de fato, trazer uma dependência psicológica e química do produto, tá? Mas aí é uma outra conversa. Mas não precisa ser alguma coisa que você colocou para dentro, né? Você tem dependência psicológica, por exemplo, de jogos eletrônicos, ou de internet. Tem pessoas que sofrem aí, né? Precisam ter tratamento para não ficar horas e horas do seu dia aí é, consumindo isso. Então, isso cria uma dependência psicológica também. Como há diferentes pesos para diferentes produtos consumidos, né, por cada indivíduo, porque cada indivíduo, no final das contas, ele determina ali o que é mais da sua área de interesse. E uma coisa interessante, partindo para o último ponto, que são os próprios valores das pessoas, é que as pessoas elas possuem um conjunto de valores que pesa na hora delas tomarem decisões. E esses valores são algo muito íntimo, né? Então, estão profundamente enraizadas e relacionadas com a visão que as pessoas têm do mundo, tá? É uma crença pessoal. Isso pode envolver questões religiosas, questões entre países. Então, o marketing tem que estar atento a essas questões. Por quê? Porque uma coisa é você fazer uma campanha publicitária no Irã. Outra coisa é fazer na Argentina, outra coisa é você fazer na Índia, outra coisa na Rússia, outra coisa nos Estados Unidos. Então, alguns valores eles são mais universais para a humanidade e outros são mais locais, mais geográficos, tá? Então, no caso dos países, é importante ter esse cuidado em relação aos costumes locais, né? Quais são as tradições locais? Então, os indianos, eles têm um modo de vida que para a gente é muito diferente, muito diferente. Assim como os chineses, os japoneses. Então, tem culturas que são muito diferentes em relação à nossa. É importante estar atenta a isso. Então, você faz campanhas coletivas, mas tendo cuidado e entendendo que a percepção a respeito de qualquer assunto, produto ou serviço é sempre algo pessoal, tá bom? Eu vou encerrar aqui a nossa aula.